Você já ouviu falar daquela pessoa que ela era gordinha, que ele era gordinho? Aí ele começou a fazer dieta, começou a fazer exercícios, e aí o corpo vai mudando. Aí, de repente, ela entrou numa academia. Só que essa pessoa, ela foi ficando bitolada. Ela foi ficando. Na verdade, essa pessoa foi ficando insuportável diante de outros olhos. O que eu quero dizer com isso? É, eu convivi com gente assim já. Entrou na academia, começou a ficar fortinho, começou a ficar fortinha. Aí começa a medir as suas medidas, começa a fazer comparações. Aí tudo que você vai comer perto dela, aí ela fica como se fosse agora e eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que comer, você tá comendo errado. Ah, porque você é isso, você é aquilo, julgando a quantidade, julgando o que come, julgando, sendo que essa pessoa até ontem estava comendo até mais que você, no caso, que tá comendo certo. Ai, porque isso aqui, agora você não pode comer isso. Não, porque isso aqui faz mal, isso aí é veneno. Mas até ontem estava se entupindo. Eu conheci uma pessoa insuportavelmente, estava na academia, essa pessoa frequentava a academia. E por questões de eu estar, né, me relacionando com esse, né, vamos dizer, com essa pessoa insuportável, comecei a frequentar a academia por causa dela, porque, como se diz, larga de ser preguiçosa. Olha, porque eu tenho tempo, você não arruma um tempo, você sobra um tempo para você. Eu que tô sem tempo aqui, consigo ir. Nossa, se mexe, faz alguma coisa. Aí eu comecei a ir a frequentar a academia. E essa pessoa ficava cutucando aqui em mim, para ver se sentia as dobrinhas, sabe? E aquilo me irritava de um tanto. E toda vez que a gente ia sair para comer, isso eu tô falando de relacionamento homem e mulher, tá? Não tô falando de amizades, porque isso existe dentro de amizades também, dentro de grupo de amizade. E aí eu ficava, toda vez que a gente ia sair, às vezes eu pegava um sorvete, um açaí, alguma coisa, aí eu pedia, eu sou pequenininha, eu tenho 1,57. Na época eu tava pesando menos, né? Hoje eu tô pesando um pouco mais. E aí eu perdia um tamanho X de um açaí ou sorvete, pegava lá. Nossa, cuidado, cuidado. Gente, sendo que a pessoa ontem era desse tamanho. E eu nunca, tipo assim, sempre cuidei da. Eu nunca fui obesa, na verdade, porque o meu biotipo, minha família não tem. Mas se eu tivesse também, não teria problema nenhum. Só que a pessoa sendo já, né, não tinha biotipo nenhum fitness, então, pra que ficar com esse julgamento todo, né, em cima, pegando nas dobrinhas? Ai, olha, faltando músculo, tem muita gordura, tá faltando. Aquilo que começou a me dar uma preguiça. Só que como eu comecei a entrar na academia, aí eu entrei na academia e falei assim, nossa, te influenciou. Olha, não é que me influenciou. Na época eu tava realmente afim dessa pessoa. Então, assim, vamos fazer junto então. Quando a gente tá apaixonado, a gente, né? E comecei a frequentar a academia. Nesse período que eu comecei a frequentar a academia, a gente não, nós, a gente se separou, não deu certo. Nem continuamos com a amizade. Pra ter uma noção, foi tão ruim que não deu nem pra continuar como amigos. Se é que existe esse tipo de situação, né? E aí, continuei na academia e com aquele, sabe aquela neura? Meu Deus, eu preciso. Ai, tá sobrando aqui. Me peguei, olha só, me afetou. Ai, tá sobrando gordura. Ai, meu braço tá muito mole, preciso fazer um exercício para fortalecer. Ai, as minhas coxas. Minhas coxas tá parecendo uma gelatina. Ai, que horror, eu preciso. Comecei a me pegar assim. Aconteceu. Eu fiquei
mais uns 2 anos nessa academia. E eu realmente eu adquiri um corpo que eu nunca tinha tido. Fazia exercício, fazia musculação, tudo no lugar, bonitinho. Só que não acrescentou nada na minha vida. Porque realmente a minha vida não é focada nisso, sabe? Eu tenho outros. Assim, a minha prioridade não é focar em corpo, estética. Tem gente que já gosta, sem julgamentos. Eu tô falando de bitulação. Aqui eu entro no assunto. Quando a pessoa, ela já comeu tanta porcaria na vida, e já foi né, gordinho, gordinha, né? Conheço pessoas que hoje estão tomando né, fazendo uso da canetinha. E aí chega na rodinha, ou chega na outra pessoa e fala assim, nossa, não come essas porcaria aí não. Eu sei que é uma forma da pessoa se alertar para ela não acontecer o mesmo que aconteceu com ela. É uma forma de dar uma, sabe? Só que, gente, é uma grande de uma chatice. O ser humano, ele consegue mudar o comportamento dele como se ele sempre fosse daquele jeito. Ou às vezes a pessoa fala assim, não, ela era assim, ele já era assim, só estava esperando emagrecer para se tornar insuportável. Ou às vezes tem pessoas também que ele era fora de forma e aí ele ficou em forma e ele não consegue mais conviver com gente que ele era antes. Entendeu? Isso chama-se distorção. De eu achar que agora agora não. Agora eu sou magro, agora eu tenho que mudar meu comportamento. Então, assim, eu não ando mais com pessoas que saem em certos horários, que comem em certos horários. Agora a minha turma é só fitness. E quando que isso tá se tornando insuportavelmente insuportável? Quando a pessoa chega nesse nível, ou ela tá pedindo para ficar sozinha mesmo, sem companhia, ou é um estado de alerta dos amigos, dos próprios amigos falarem assim, gente, ó, pelo amor de Deus, fulano, ó, você não era assim, não era, você não tratava a gente assim, tá até destratando a gente dessa forma. Ah, porque vocês não fazem um exercício, vocês não fazem uma academia, só vivem nesse limbo, nessa vidinha. Quando que isso aconteceu que a gente não percebeu? De pessoas dentro do nosso convívio. É chato isso. É chato. E quando acontece isso dentro do nosso convívio, a gente pensa assim, cara, o que aconteceu com essa pessoa? Virou a cabeça por causa de canetinha ou por causa da academia? Eu falo que quando entra na academia, então, aí seja o que Deus quiser dessa pessoa. Ela vai te tratar do jeito que ela te tratava antes, ou ela vai ficar igual esse rapaz que ficou na minha cabeça. Nossa, porque agora você tem que fazer exercício. Não, agora você emagreceu, mas agora você tá flácida. Agora você fez o uso da canetinha, você não comeu certo, agora você ficou tudo caído aí, tudo caída. Vamos fazer academia? Vamos, bora. Ah, se você precisa ficar mais, né, fortinho, mais fortinha. Eu penso assim, que o uso dessas canetinhas aí, que todo mundo já sabe qual que eu não vou falar o nome aqui para não ser bloqueada. Nossa, super bem, como se diz, tá sendo super útil. Primeiramente para a saúde, depois para a estética. Eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum usar. Ah, você tá usando? Tô usando. Tenho vergonha de falar? Não. Está sendo associado com a alimentação e com os exercícios. Que no meu caso, comecei a fazer exercícios
como caminhada, não estou frequentando academia. E o que eu falo? Às vezes a gente confunde aqui dentro, falar assim, olha, eu vou emagrecer e vou ficar, no caso da mulher, aí eu vou ficar muito gostosa, aí eu vou usar só roupas, ai, porque aqui a gente trata de mais assuntos de mulheres cristãs, como eu vou dizer aqui. A mulher casada, não tô falando que a mulher casada não pode, mas ela vai se sentir melhor com quem? Com o marido dela. Então eu sou super a favor da mulher emagrecer, se cuidar, para ela ficar linda pro marido. Porque quando o marido conheceu, que no meu foi o que aconteceu no meu caso, quando a gente casou, eu era muito magrinha. E aí quando casa, o que acontece? A gente acaba engordando um pouco. E por conta que eu passei, extrapolou um pouco o meu peso, e aconteceu que eu adquiri algumas, né? Eu não vou dizer doença, mas foi resistência insulínica, que afeta bastante até os hormônios, nossos hormônios, no caso. Então, eu decidi usar. Mas depois de muito relutar muito, mais de um ano que vinha isso na nossa cabeça aqui, e a gente resolveu usar. Mas aí a gente vai falar assim, mas é por causa de estética? A gente vai falar sobre estética? É mentira? Não, não é mentira. Eu tô com uns 10 vestidos guardados lá, esperando emagrecer. Eu sempre falava, eu vou emagrecer e vou voltar a usar meus vestidos. Eu não vou comprar roupa, eu não vou ficar comprando roupa, porque eu não quero ficar comprando roupa para depois ter que ficar doando ou mandando arrumar. Eu vou deixar meus vestidos guardados. Eu tenho vestido lá, gente, que eu devo ter usado pouco, muito pouco. E aí, ai, dá embora, você nunca mais vai usar. Eu vou voltar a usar ele sim. Então, não é só sobre a saúde. Aqui a gente está falando sobre estética, eu estou falando dos meus vestidos. Agora a gente vai falar sobre saúde e não sobre estética. Por exemplo, se nós continuássemos nesse estado de mal, comendo no horário, comendo coisa pesada no certo horário, não cuidando da saúde. Gente, como que a gente vai falar assim, nossa, a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, mas é só na área espiritual e na parte física. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? A gente está se envenenando? Se enchendo daquele líquido preto, puro açúcar? Então, assim, sabe? Aqui a gente está falando da nossa rotina, sabe? A nossa rotina, ela é pesada. Não vou falar, porque a gente não tem um horário certo para dormir. Que o certo de dormir quanto mais cedo você dormir, mais cedo você comer, mais cedo você dorme, mais saúde você tem. Aqui a gente não dorme cedo, porque a gente tem compromisso, entendeu? Nossos compromissos à noite com a igreja. Nós somos aqui os líderes, os pastores. Aqui a gente a gente é praticamente os últimos a sair. Então, sem julgamentos até aí, tudo bem. Mas acontece que se a gente não cuidar, como que a gente vai falar para as outras pessoas, dar exemplo, se a gente não é o péssimo, nós somos o péssimo exemplo. Não condiz, não tem. Mas aí o foco do meu vídeo é bitolação com culto ao corpo, a estética, pessoa se tornar insuportável porque emagreceu, ficou chato para comer. Eu não tô falando chato para comer de largar, não. Tô falando chato porque você não, eu não como isso. Eu não como isso. Você não deveria comer também. Aí eu não frequento mais esse tipo de lugar. Gente, não seja essa pessoa chata. Ou se não aquela pessoa, nossa, e aí, você não vai tomar a canetinha? Você não vai fazer um exercício? Você não vai emagrecer? Sendo que até ontem ela vive do mesmo jeito que nós. Então, preguiça, né? Não dá uma preguiça de gente assim? Que
A gente vai falar assim, nossa, mas por que você não devolve o constrangimento? Fala assim, nossa, você estava imensa até ontem porque você estava comendo a mesma coisa que eu tô comendo hoje. E eu não tô, sabe? Não dá vontade de devolver? Porém, eu tô falando pra às vezes vai acontecer dessa pessoa cair aqui no meu vídeo. Então, cara, não seja chato, não seja chata. Você já chegou no teu nível, no ponto que você queria? Ai, parabéns. Parabéns. Olha, que bênção que você conseguiu emagrecer, que você conseguiu voltar no seu peso. Mas criticar, julgar, sabe? Essa neurose por culto ao corpo. Ai, porque isso aqui tá mole. Ai, porque isso aqui sei o quê. Ai, porque agora emagreci e tá caindo aqui. Ai, emagreci, agora minha boca murchou, agora eu vou ter que pôr botox. É errado? Não. Mas você começa. Normalmente, essa pessoa que ela faz isso com ela faz isso nos outros, porque eu já vi. Aí vem a pessoa fala assim: nossa, você viu como que a fulana tá parecendo um maracujá de gaveta? Porque ela não emagreceu muito, agora ela tem que botar como que chama aqui? A harmonização facial, agora ela tem que retocar tudo, colocar, porque a cara dela derreteu. Mas ele tem, a outra não tem. Gente, vamos cair em si, vamos largar a mão de ser chato, né? Vamos colocar. Vamos se colocar no lugar do outro um pouco, né? Se o outro também não quer emagrecer agora, não tá no tempo dele, é mim, deixa ele em paz, sabe? Deixa ele em paz. Agora ficar com essa cobrança, com essa injeção de saco em cima, e essa chatice. Não é verdade? Na verdade, eu decidi gravar isso aqui porque eu achei um cúmulo, um, um vídeo que eu vi e a pessoa menosprezar a outra por conta porque diminuiu de peso. Gente, eu achei absurdo isso. Aí eu lembrei desse rapaz aí também, que realmente ele tinha um comportamento ridículo que depois, mais madura, eu pude perceber e falar, gente, não sei nem como que eu consegui ter um relacionamento com esse tipo de gente. Manipulador, narcisista, porque mudou a mentalidade, mudou o comportamento, mudou né? Até o caráter, às vezes, né? Porque vai, caráter duvidoso. Mas enfim, o que eu gostaria de falar nesse vídeo era sobre isso. Pessoas insuportáveis quando emagrece. Pessoas ficam insuportáveis, nocivas quando emagrece. Chato. Vamos colocar elas no lugar delas? Vamos. Vamos devolver o constrangimento? Se alguma delas te ofendeu, ou nos ofender, não precisa ofender. Não precisa xingar, não precisa brigar. Só devolve o constrangimento para elas só. Um dia, às vezes pode ser que um dia elas voltem. Há quem diga, há quem diga que existe as pessoas que emagrecem e continuam as pessoas que emagrecem voltam. Normalmente, quando não dá conta do recado, quando sobe para a cabeça e às vezes não dá conta, aí a pessoa volta tudo do que era antes. Aí eu quero ver a soberba até onde vai. É isso, fique com Deus. Próximas polêmicas a gente conversa mais sobre aqui.